E a todas. Que bom que numa sexta-feira de carnaval estejamos aqui para pensar, para refletir, para estudar. Que bom. Bom também para aqueles que nesse momento estão correndo lá no Cafuçu, né? Legal também, né? Mas cada um faz suas escolhas. Amanhã tem outros blocos, eu creio. Eita, assim, 4 copos. Vou virar um carro-pipa. Estão previndo já que eu vou desidratar profundamente. Já me deram 2 de um lado, 2 de outro. Qualquer coisa, tem até um calmante aqui dentro. Então, vocês que estão aí do outro lado, na telinha, sempre acontece isso, né? De umas coisinhas, da gente fazer uma piada e uma gaiatice. Então, voltando. Então, que bom podermos estar aqui para refletir. Numa sexta-feira que antecede o carnaval, poderíamos até estar falando do carnaval, não era? Poderia do frevo, do samba, dos trios elétricos, que Caetano disse uma vez que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas ele se enganou. Porque atrás do trio elétrico vai com tudo quem já morreu. Então, hoje talvez ele fizesse já a letra, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Mas vamos atrás aqui desse trio elétrico, que não é nada fácil, falarmos sobre relacionamentos abusivos. Se vocês observarem direitinho, deixa eu colocar assim que eu estou sem ver. Logo de princípio, nessa primeira imagem de abertura, vocês podem olhar para ela e dizer: nossa, não tinha uma figurinha mais bonitinha não para colocar? Por que uma rosa murcha? Porque essa rosa está murcha. Tá, eles estão aqui, meu mentor espiritual está dizendo que o povo de casa não vê o slide. Então, gente, me perdoe, eu estou falando não só para os encarnados presenciais, mas os encarnados virtuais. Então, tem uma primeira imagem aqui, que tem uma rosa para a abertura da palestra, falando para vocês aí de casa, que é uma rosa murcha. E por que essa rosa vem murcha? Eu não vou responder a vocês. Vocês vão descobrir com o tempo, tá bom? Então, falar desse tema, eu vou daqui a 50 minutos terminar a palestra, em média de 50 minutos, e vou dizer: não gostei. Faltou mais da metade. Toda vez eu digo isso, não vai ser nenhuma novidade. Eu vou sempre terminar com a sensação de que eu não disse tudo. E nem eu poderia dizer tudo. Jamais eu poderia. Só minha pretensão, às vezes, é que acha que dá para falar em 50 minutos de um tema tão complexo, tão delicado, tão sensível como esse. Até porque eu não estou falando em um auditório de psicologia, que é minha área. Aí eu poderia falar, deitar e rolar. Mas eu estarei falando para espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, ou aquele curioso que quer saber o que é que dentro de uma casa espírita vai falar sobre relacionamento abusivo. O que é que isso tem a ver com o evangelho, hein, Ismaelson? Que tu dissesse que eu ia falar do evangelho. Estou ferrada, porque o assunto vai catucar alguns pontos. Então, a própria pesquisa e o próprio estudo, ele deu trabalho. Por quê? Porque, como você também, Ismael, citou a princípio, não é muito de costume na casa espírita trazer tema dessa natureza. Fica um pouco tabu, um pouco perigoso. Mas por quê? Então, vamos começar com os questionamentos, como eu faço sempre. O que podemos considerar como um relacionamento abusivo? Onde ele poderá ocorrer?
ele pode ser considerado como um processo kármico? O que a doutrina espírita diz sobre esse tema? Dessas 4 perguntas, o que mais me motivou a falar sobre esse tema foi a terceira pergunta. Ele pode ser considerado como um processo kármico? Esse será o grande nó da questão. Aí, agora eu faço, aí é onde o bicho pega. Que eu também não vou responder a vocês agora. Vamos refletir. Neste tipo de relacionamento, uma das partes se torna dominante, impondo regras e manipulando situações, intimidando, ao passo que a outra pessoa está sempre cedendo e se culpando pelos conflitos. Eu vou ler alguns slides e depois, para eu ganhar tempo, eu vou comentá-los, tá bem? Vejam, infelizmente vocês que estão em casa não vão ter esse acesso, mas vocês que estão aqui, vejam esse slide, onde nós temos 3 mulheres de boca tampada e escrito o quê? Vamos ler primeiro. As relações abusivas geralmente são marcadas por um ciclo de violência psicológica, podendo também haver violência física ou sexual, onde estão presentes xingamentos, ameaças, gritos, chantagens, privações e comportamentos desrespeitosos, controladores e humilhantes. Dá para vocês aí atrás ler o que tem na boca e no rosto de cada mulher escrito? Uma mulher jovem, negra, de pele clara, uma mulher branca, uma senhora idosa. Mas o relacionamento abusivo, ele pode acontecer para qualquer uma pessoa, inclusive para homens. Só que a estatística mostra que os abusos ocorrem em 80% dos homens para com as mulheres. Mas as mulheres também apresentam, algumas vezes, relacionamentos abusivos, mas estão numa estatística de 20%. Mas podemos encontrar. Mas por que eu trago esse tema? Nós vimos agora na pandemia uma enxurrada de emoções, de sentimentos, de explosões emocionais. E o número de feminicídios foi gigantesco. Gigantesco. A quantidade de mulheres que morreram durante a pandemia foi vergonhosa. Por que aumentou? Porque o convívio também aumentou. As emoções também estavam alteradas de todo mundo. Aflorou um monte de sentimentos, de comportamentos, de atitudes imaturas, infantis, selvagens. Também trago esse tema porque não vou entrar na questão jurídica, não vou entrar tanto numa questão social, não vou entrar em alguns detalhes mais profundamente, mas por que esse tema me inquietou trazê-lo e para trazer aqui exatamente em uma casa espírita? Porque durante toda a pandemia eu fiz atendimento fraterno. Tanto antes, durante, depois. Como também pude escutar meus clientes.
intensamente na pandemia. Teve dia de eu ter que atender dia de domingo, dia de feriado. Não tinha feriado mesmo, ninguém ia para canto nenhum. Então, eu atendia dia de Natal, ou dia de Carnaval, dia de São João, porque era necessário. Isso preocupa, sim, socialmente. Mas me preocupa ainda mais dentro do movimento espírita. Por quê? Porque muitas pessoas que passam por relacionamento abusivo silencia. E por que silencia? Porque tem que perdoar. Porque tem que ter misericórdia. Porque tem que ter benevolência. Porque tem que ter compreensão. Porque a doutrina ensina o perdão. Porque a doutrina é misericordiosa. E Deus me deu essa pessoa para eu evoluir. A lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei do retorno. Bom, ele veio para mim para eu quitar os meus débitos. É um processo kármico. Isso é que muito escuto dentro do movimento espírita. E isso me preocupa. Porque relacionamento abusivo não é resgate kármico. Existem relacionamentos de expiação e prova, sim. Conflitos na família, desentendimentos, um que é mais difícil do que o outro, um complicadinho, um abusado, um dramático, sim. Mas isso não caracteriza relacionamento abusivo. Uma doença, uma crise financeira. Tudo isso mostra que muitas vezes estamos juntos com aquela família ou aquele parceiro ou parceira para crescermos. Fomos atraídos, temos histórias anteriores, viemos juntos para crescer e amadurecer. Sim, existem os relacionamentos por aproximação, por identificação, por sintonia, são ligações expiatórias ou de provação. Sim. Mas, se eu disser que um relacionamento abusivo é um processo kármico e é porque Deus quis, com isso eu estou me considerando filha de Deus, correto? E que Deus está me dando um merecimento de quitar meus débitos. E o outro, quem é? Não é filho de Deus? Não é um ser também perfeito? Por que que eu vou estar quitando os meus débitos, sofrendo, sendo maltratada, apanhando, sendo xingada? Enquanto isso, eu me purificando, me elevando, me iluminando, às custas da atitude violenta, absurda, selvagem do outro. A doutrina espírita nos ensina a pensar, a refletir, a raciocinar. E não pegar tudo empacotado, amarrado e socar em nossa cabeça e chegar ali o bloco, o kit completo e fim, acabou-se sem questionamento. Onde podem ocorrer relacionamentos abusivos? Quando nós falamos em relacionamento abusivo, todo mundo só pensa em casal de namorado ou esposa e o esposo. Errado. Um grande engano. O relacionamento abusivo muitas vezes começa exatamente na infância, no seio familiar, com os pais ou um dos pais. O relacionamento abusivo, ele pode vir em vários graus, de várias formas, direto, indireto, explícito ou não, físico ou não.
E muitas vezes confunde quem passa por essa situação e quem convive. Na família, acontece coisas que é de chocar. O número de pacientes que eu tenho, adultos, que têm grandes sequelas emocionais na estruturação emocional, devido a abusos sofridos na infância. Nós aprendemos que a família é linda, é um meio sagrado, é o coração da vida. Muitos tiveram já essa condição de reencarnar numa família bem equilibrada, bem amiga de espíritos afins. Sim, mas muitos, por necessidade expiatória ou de provação, vêm em famílias difíceis. Só que esse difícil termina perdendo um certo controle. Mas não foi porque Deus me deu. Nós podemos ver na família mães, uma figura tão sagrada, dita que é o amor de Deus na terra. Sim, muitas mães representam uma qualidade de sentimento, de amor, de carinho, de entrega, de dedicação, semelhante a Maria. É bem verdade. São todas? Não. São todas que conseguem incorporar esse papel de mãe? Não. Ou de pai? Não. Mas esse abuso na família precisa chegar ao ponto de espancar, de ferir e matar seu próprio filho? Não. Existe o abuso psicológico. Esse é dificílimo, inclusive para denunciar. Porque se a criança está cheia de ronchas, de pancadas, de feridas, se leva para um juizado de menor, para o conselho da criança, é feito como se dá o nome? Um exame de corpo de delito, e se constata. E a ferida da alma? Quem vai constatar? Qual ressonância, qual exame, qual raio-x que vai dizer que meu coração está rasgado, que meu coração está quebrado, que minha psique está em chagas? Qual exame que vai dizer? Então, crianças são abusadas, sim, e não é só sexualmente, como muitos pensam. Mães que se consideram num papel hierárquico, com todos os direitos e poderes para dizer o que querem a seus filhos. Controlarem, mandarem, manipularem, chantagearem, muitas vezes sutilmente e discretamente. Com xingamentos que aparentemente para o adulto é bobo, é besteira, mas que dói na criança que escuta. Você é burro, você não sabe de nada, você é um incompetente, você não presta para nada, você é leso, você é desatencioso. Veja seu primo, veja seu irmão, só tira nota 10. Você não serve para nada, nem para tirar uma nota boa você serve. Sua letra é feia, você é distraída, você é bagunçada, você é gorda, você é magra, seu cabelo é feio. Você come feio. E mãe, muitas vezes se acha no direito de dizer tudo isso porque eu sou mãe. Falar do filho na frente de amigos. A tia chega, a cunhada chega, a avó chega, olha, fulaninha, isso. Com que direito? Com que direito um pai e uma mãe expõem as fragilidades de um filho na frente dos outros? Com que direito?
Ah, mas ela é isso mesmo. Que seja, converse, chame no quarto, os dois, as duas. Explique, eduque. Eu tenho uma cliente que aos 13 anos de idade tomou um vidro de veneno. Porque só escutava dizer, você é uma birobada. Você não sabe de nada. Você não presta para nada. Humilhava, humilhava, humilhava. Sobreviveu. Buscou ajuda sozinha da psiquiatria aos 13 anos de idade. Em uma cidade vizinha. Foi com uma amiga, uma irmã de 15 anos de idade. Foi buscar ajuda. Carregou anos todos os xingamentos ecoando em sua mente. Uma mãe alcoólatra, perversa. E hoje ela se deu o direito de sair da cidade, depois de adulta, para existir. Mas como pode? Vai deixar a mãe, não vai mais falar com ela. Até quando ela passou em um concurso, que a mãe dizia que não era para estudar, porque quem estuda fica louco. Mas, apesar da grande omissão do pai, ele conseguia acordar ela de 4 horas da manhã para que, à luz de vela, ela estudasse para se submeter a um concurso. Antes que a mãe acordasse, como estava alcoolizada, não via esses momentos que ela estudava. E ela passa. Só que quando ela passa nesse concurso, a mãe a obriga a dar parte do salário para sustentar a casa. E ela ficava com a média de 30%, 40% do quanto que recebia. E se sentia culpada. O irmão morre e a mãe diz, a culpa é sua porque você engravidou solteira, seu irmão morreu de desgosto. Outras situações ocorreram e a culpa era dela, sempre a culpa era dela. Para esta pessoa resgatar a dignidade, a autoestima, reconhecer o seu valor e que ela tem direito à vida, levou anos. Anos. Até hoje continua em terapia. E até hoje continua tentando resgatar o seu eu, que foi extremamente destruído. Outro cliente, humilhado também, intensamente ridicularizado, oprimido por um pai. Hoje, na vida adulta, tem síndrome do pânico, ansiedade generalizada, depressão. Outro que acompanho, um pai ausente, uma mãe com sérios transtornos psiquiátricos, que nada justifica outra coisa senão isso, mas que foi negligente, omissa, quando essa filha de 9 anos diz que o tio a alisou, deitou sobre ela, tirou sua calcinha e fez algumas coisas. E a mãe diz, fique calada, para não ter confusão. Não quero confusão aqui em casa. Outro tio chegava em casa perversamente e cada vez que ia, pegava a chinela e batia nela. Ela nunca sabia por que apanhava. Até que um dia, está com 18 anos, arranja um namorado. E se sente encorajada, porque tem esse namorado para protegê-la. Foi quando ela conseguiu, pela primeira vez, dizer, hoje você não bate mais em mim. Hoje essa cliente tem hipocondria, ansiedade generalizada, depressão, inúmeras fobias. Todas vítimas de abusos na família. Uma criança pode ser retirada do seio familiar quando é constatado os abusos e ir para o conselho tutelar. Se dá uma chance de novo à família e depois se recorre, ela é retirada totalmente. Você pode também viver uma situação no ambiente de trabalho, como existe abuso em ambiente de trabalho. Durante toda a pandemia, eu acompanhei e ainda acompanho inúmeros clientes de uma mesma empresa, de uma mesma instituição,
que o regime, eu digo, que é a moderna escravidão. Os senhores de engenho estão lá, diante dos computadores. O chicote continua cantando. A senzala também. E todos esses clientes têm acompanhamento psicológico e psiquiátrico. 90% deles estão em medicamento e em tratamento psicológico. Então, no trabalho, existe abuso? Sim. Entre amigos, pode haver abuso? Sim. Amigos que chantagiam, que fazem drama, que exploram, que lhe faz sentir que, nossa, amiga, você também não tem compaixão, nossa, nem parece que você é espírita. Nem ajuda. O que é que você está aprendendo dentro do centro espírita? Né? Misericórdia e caridade. E é aquela que pede até seu cartão de crédito ou pede dinheiro emprestado. E quando você diz que não tem ou cobra o dinheiro de volta, nossa, como você é miserável. Aí, e o pior, que quem emprestou ainda se sente o culpado porque está pegando o seu dinheiro de volta. Então, podemos ver também no meio religioso. Relacionamentos abusivos, sim. E não é surpresa. O relacionamento abusivo não só moral, mas sexual dentro das comunidades religiosas. Não culpo as religiões, mas quem faz as religiões. Não é uma nem duas vezes que podemos ver nos jornais líderes religiosos que abusaram de crianças e de adolescentes, de jovens, e que foram oprimidas e obrigadas a silenciar. Porque se ela abrisse a boca para contar que o pastor ou o padre, o arcebispo, ou como teve aquele caso do João de Deus, era João de Deus? Quem ia acreditar? Quem ia acreditar? E aí chega os relacionamentos conjugais, que estes podem ser homoafetivos ou heteroafetivos. Não só se dá relacionamento abusivo entre homem e mulher, e entre o homem fazendo abuso à mulher, mas como eu disse a princípio, há também um certo percentual de mulheres abusivas. Como também na relação homoafetiva de homens casados com homens ou mulheres casadas com mulheres. As vítimas de relações abusivas terminam acreditando que suas necessidades devem ser postas em segundo plano e que o afeto dado a elas é condicional, isto é, depende de que elas se anulem e obedeçam às regras. Aqui, para quem está em casa, não vai ver esse slide que diz assim: a violência deixa marcas, não vê-las deixa feminicídios. Os relacionamentos abusivos, fazendo uma correlação com a saúde mental. Quem é vítima de agressões psicológicas em meio a um relacionamento abusivo sofre todo tipo de dano à saúde mental. Depressão, ansiedade, culpa e baixa autoestima. São os efeitos mais comuns. Entretanto, a violência psicológica não é tão fácil de ser identificada. Ela costuma começar de forma sutil e aumenta à medida que a vítima se enreda no relacionamento. O agressor costuma ser uma pessoa manipuladora, fazendo uso da culpa, da vitimização e de chantagem emocional como forma de manter a situação sob seu controle. A partir daí, uma teia complexa se forma, da qual a pessoa que vivencia o abuso tem muita dificuldade de sair. E algumas pessoas ainda dizem, fica porque quer. Fica porque é safada também. Esse é o termo. Fica porque gosta. Bom, os abusos podem ocorrer, como eu disse, de várias formas.
praticados por pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos seríssimos, como as psicoses, a esquizofrenia. Mas por pessoas que possam ter transtorno bipolar, personalidade borderline, personalidade narcisista, mas também por psicopatas, que passam e vivem e convivem em nossa sociedade como um galã, um diplomata, um cara elegante, chiquérrimo, educadíssimo, e esses são os mais perigosos. Porque o psicótico, todo mundo já nota que é desestruturado, coitado. Já nota a desconexão dele, a falta do raciocínio e de que o pensamento não é muito lógico. Outras patologias. Mas o sociopata, o chamado perverso, ele está entre nós. E é onde mais as mulheres caem. É o galã. Só me lembra a música de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Lembra aquela música? Esse cara sou eu. Meu Deus. Esse cara pega todas. Idosas, jovens, adolescentes, casadas, que estão em sofrimento no seu casamento. Ele chega com toda a promessa. É o cavalheiro. Olha, é aquele cara que vem para me trazer a felicidade que eu tanto esperava. É aquele cara que chega com flores, que abre a porta do carro, que manda bombons da Copenhague. Não é nem Cacau Show. É aquele cara que de madrugada, como Roberto Carlos diz, lhe acorda dizendo, eu te amo. É aquele cara que chega lá com passagens para ir fazer um tour ali na Europa. Nossa, meu marido nunca fez isso para mim. Ou então tal namorado nunca fez isso para mim. E é aquele cara que chega para realizar teus sonhos. Ou a cara, né? Não é só o cara, a cara também. Essa é a mulher dos meus sonhos. E aí ele encanta, ele seduz todo mundo. Menina, eu queria um namorado desse. Menina, por que não cai um desse da minha teia? Por que não cai um desse da minha rede? Nossa, é o paquera, é o namorado, é o companheiro invejado. É o cara. E aí ele vai descobrindo todas as histórias. E a presa vai contando toda a sua vida. Em 10 minutos ela já contou tudo. Mais do que um psicanalista, ela conta toda a história dela. Ele sabe tudo, até a conta bancária. Daqui a pouco está dando até a senha do cartão, emprestando para ele usar, para ele poder pagar ali a prestação do carro e da moto. Já vi gente ficar depenada assim. E é aquele cara que encanta, conquista, descobre os pontos fracos e vai chegando. E rapidamente, então, amor para sempre. O homem da minha vida, sem você eu não vivo. E aí, aos poucos, o que é que vai acontecendo? O que é que vai acontecendo? Ela costuma começar de forma sutil e aumenta à medida que a vítima... Esse aqui eu já li, não já? Se eu não li, eu vou ler de novo. Ela costuma começar de forma sutil e aumenta à medida que a vítima se enreda no relacionamento. O agressor costuma ser uma pessoa manipuladora, fazendo uso da culpa, da vitimização e a chantagem emocional. Já li. Como forma de manter a situação sob seu controle. A partir daí, uma teia complexa se forma, da qual a pessoa que vivencia o abuso tem muita dificuldade de sair. Esse slide aqui, vamos acompanhar comigo em sentido horário, tá? É mais ou menos o que eu estava falando para vocês. Fase da lua de mel. Foi essa que eu acabei de falar. É o cara, é a mulher dos meus sonhos. Depois, a intensificação da tensão. Vai começando a haver tensões, diferenças. Pontos que já não vão mais combinando tanto. As máscaras vão caindo, que ninguém sustenta a máscara por muito tempo. Depois, deixa eu botar meu óculos, que eu... fica... Vai dar medo de pegar nesse bicho. Ameaças, ordens, isolamento. Aí é quando a coisa começa a arrochar. Quando ele vê que já conquistou, que já pegou, que já dominou, que já encantou,
Aí é aquela fase que ele começa, eu lhe amo tanto, não vamos chamar ninguém para sair com a gente, não, deixa só nós dois, é tão bom ficar com você. E aí, não, hoje não vamos chamar seus pais, não, olhe para mim, eu e você, isso só já nos basta. Olha, eu queria que no mundo só existisse eu e você. E ali ele vai encantando e criando essa relação simbiótica. E cada vez mais cercando a pessoa e a deixando isolada e sem ninguém. Depois vem essa fase da explosão. Desculpas, culpa, remorso. Aí ataca, fere, xinga, humilha, e depois me perdoe, me desculpe, nunca mais faço isso, eu não sei onde eu estava com a cabeça, e aí se for espírita vai dizer que foi o obsessor, né? E aí a mulher também, se for espírita, foi o obsessor, meu Deus, eu tenho que ajudar ele a fazer muitas preces, levar água fluidificada, tentar levar ele para o centro, e aí ela vai tentar de tudo. Que bom, tente mesmo, mas não se iluda. Porque quem está sofrendo no relacionamento abusivo busca ajuda às vezes, consegue pedir ajuda. Muitas não conseguem. Não conseguem. São tão castradas psicologicamente. São tão amarradas, sequestradas de si mesmo, que não conseguem. Assim também tem homens, hein? Eu tinha um cliente que ele deixou a terapia porque a esposa descobriu o que ele estava fazendo e obrigou ele a parar de fazer a terapia porque eu ia destruir o casamento deles, que ele ia ficar influenciado por mim. E aí ele realmente deixa, porque se ele não deixasse, aí ela ia aprontar. Teve uma que descobriu que eu era espírita. E qual era o centro espírita? Quando eu cheguei, ela estava lá fora e disse que queria conversar comigo, que queria um atendimento fraterno. Gente, foi a maior pegadinha que aconteceu comigo. Ela era mala, mas eu era mala 2 vezes. Aí ela chegou com a cara de inocente. Estava quase eu chorando de pena dela. E ela disse, depois de uma palestra, pedindo para falar. Eu disse, mas hoje não é dia de atendimento fraterno. Não, mas eu preciso muito de fazer um atendimento fraterno agora com você. Eu fui para a minha salinha. Ainda foi mais na pandemia. Aí, quando chego lá, ela disse que ela tinha um namorado e ele era assim, 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 assim. E qual era a minha opinião sobre aquele perfil do namorado dela? Eu danou-se. Estou pior do que aquelas mulheres que fazem o programa lá e vamos resolver, DR, né? Vamos resolver aqui. Vixe, Maria, estou precisando ir lá no jornal. Aí eu, como é mesmo? Mas ela faltou mais inteligência para ela. Porque ela foi trazendo uns dados que eu fui identificando com um cliente que eu tinha. E aí ela foi fazendo questionamento que eu fazia a ele, do comportamento dela. E aí, depois de 1 hora, ela me espremendo mesmo, mas ela me espremia para que eu dissesse qual era o diagnóstico do namorado dela. Olha mesmo, o namorado dela era meu cliente. E ela queria que eu dissesse qual era este perfil, porque ela ia utilizar isso para ele e botar culpa nele. Chantageá-lo e mostrar que ela que era boa da história, que a própria psicóloga dele, quando ela descreveu, sem dar o nome, eu o nomeei de tal forma. E aí, depois que ela passa 1 hora cozinhando meu juízo, eu disse, você é a noiva ou namorada de fulano, não é? Coitada. Ela quase se virou assim do avesso, ficou indignada, como é que eu descobri? Aí ela disse, sim, e você não vai dizer a ele não é que eu vim aqui? Porque se você disser a ele, ele vai ficar tão arrasado, que eu tenho certeza que ele vai se matar. E se ele se matar, a culpa é sua. Eu disse, pronto.
Ainda bem que foi aqui dentro do centro espírita, porque eu sozinha não dou conta disso, não. Se ele se matar, a culpa foi sua. A vida dele agora está em suas mãos. Então, você não pode contar a ele que eu estive aqui e que falei dele. Pense numa mulher perigosa. Essa é a mulher veneno mesmo. Até eu caí no relacionamento abusivo, tá vendo? Eu estou contando isso a vocês para quê? Para vocês sentirem como eles enrolam, botam em fria, como a família se destrói, como joga mãe contra pai, filho contra mãe. É uma confusão só. E no fim é o isolamento que querem. E aí eu cheguei para eles, e como é que você acha que tal dia, quando eu for atendê-lo, eu vou olhar para ele, fazer cara de paisagem, fingir que não lhe ouvi, que não falei com você, escutar ele falar um monte de coisas e eu menti para o meu cliente. Ela fez, não sei como você vai fazer, mas uma coisa é certa, se ele souber, ele se mata e a culpa é sua. Olha, foram 3 dias cozinhando meu juízo e pedindo a Deus para me dar sabedoria para sair da enrascada. E no dia da sessão dele, quando ele ia abrir a boca, eu disse, você só pode falar depois que eu hoje falar. Hoje vamos inverter os papéis. Aconteceu isso. Ele ficou verde, né? E aí eu disse, eu precisava lhe dizer, se agora você quiser continuar falando, você pode continuar. Se quiser continuar meu cliente, também pode continuar. E se você quiser se matar, a escolha é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não poderia mentir para você, fingir para você que nada aconteceu. E aí ele fica indignado, espreme ela, mas continuou com ela. Continuou com ela. Depois acabou. E pegou outro relacionamento abusivo. Bem de encomenda. Então, muitas vezes, pessoas que vêm da infância com relacionamentos abusivos, isso se reflete na vida adulta e se estende para os relacionamentos amorosos. Relacionamentos abusivos que ocorreram entre irmãos, avós, pais, que destruíram a autoestima, que destruíram a autoconfiança, o amor próprio. Interfere de um jeito que na vida adulta muitas pessoas se colocam num relacionamento dessa natureza porque não acreditam em si e acham que só merecem migalhas, restos. Se não for ele, quem vai me querer? Se não for ela, quem vai me querer? Eu sirvo para o quê? Eu tenho que dar graças a Deus que ele me quis. Então, muitas vezes, isso, infelizmente, acontece. Então, frases que são comuns. Você não vai sair com suas amigas. Isso é muito frequente, essas proibições. Eu quero ver você terminar... Isso em tom de provocação. Eu quero ver você terminar comigo, viu? Eu só faço isso porque eu te amo. Ele bate porque eu te amo. Ele humilha porque eu te amo. Eu fiz isso porque estava de cabeça quente, mas eu te amo. Me entenda, me compreenda, eu vou melhorar, eu prometo que vou melhorar. Aí passam uns diazinhos bem bonzinho, depois volta tudo de novo. Fica quieta, sozinha você não consegue nada, a culpa é sua, você tem sorte de estar comigo. Ah, menina, é o cara, filhinho da mulher que está com ela, e você não consegue coisa melhor não, eu sou o melhor que caiu na sua rede, meu filho, se conforme. Eu tenho vergonha de você. Você não vai sair com essa roupa. Isso aí é tão incrível. Eu tinha uma cliente que quando ela ia sair, ele olhava para ela de cima a baixo, como se estivesse escaneando, e dizia, você vai assim, desse jeito, com essa roupa, pronto. Ali ela já desistia de sair. Voltava para o quarto, botava o pijama e ia dormir. Quer dizer, tentar dormir. Quando ela estava fazendo crochê, vice Leonira. Ainda bem que não foi conosco. Ela fazendo o crochêzinho dela, ele olhava para ela fazendo crochê e dizia, está fazendo de novo essas porcarias, essas cafonices.
Você pensa que vai dar de presente dessa vez a quem? Quem quer uma coisa cafona dessa? Humilhava até o crochê. Se ela dissesse qualquer palavra que desagradasse, ele dava a ela um castigo de 2 meses sem falar com ela. Mas a roupa dele estava lavada e a comida estava pronta. E a marmitinha dele também. Essa pessoa, apesar de ter feito uma bariátrica, engordou tudo de novo. Tudo de novo. E só vivia pedindo a Deus uma doença seríssima que levasse à morte. Porque ela não teria coragem de se matar, mas queria que Deus a matasse, com uma doença severa que levasse ela ao óbito. Ela se entregou de todas as formas para contrair qualquer tipo de doença. Mas essa saiu viva, viu, gente? E conseguiu se separar. Sair de relações abusivas envolve quebrar o ciclo de abuso, aprender a impor limites e cuidar da autoestima. Tudo isso pode parecer difícil no começo, mas é uma aposta no futuro de relações melhores para si. É uma aposta na própria vida. Atenção aos sinais. Ciúme exagerado, possessividade, controle e ofensa são sinais de que a relação está se tornando abusiva. Autoconhecimento. É normal que os relacionamentos abusivos contestem a convicção de que merecemos sermos amados e bem tratados. Terceiro, romper o isolamento. O abusador tem um caminho facilitado se a vítima não tiver outras pessoas por perto que forneçam uma visão alternativa do problema. Quarto, fortalecer a rede de apoio. É difícil sair da situação sozinho. Por isso, a ajuda de amigos e familiares é fundamental. Apoio profissional de um psiquiatra ou psicólogo também é extremamente recomendado. Aquele velho ditado, quem briga de marido de mulher, a briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje em dia isso não se aplica mais. Se mete a colher sim, e se liga e denuncia e chama a polícia e denuncia o caso. Não é que você vai para lá ficar entre os dois não, no meio da guerra, mas a recomendação antes que haja um homicídio. E agora, correndo contra o tempo, mas durante o percurso eu já tentei trazer sempre a doutrina, mas agora vamos entrar mais específico. O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos ensina que existem diversas formas de obsessão. Entre elas, a auto-obsessão e a obsessão entre encarnados. Um relacionamento abusivo, estar presente, a auto-obsessão. A obsessão que a pessoa faz consigo mesmo, pelo desamor, por não acreditar em si, por querer inconscientemente se punir, se castigar. Porque muitas vezes quem está em relacionamento abusivo traz desta vida ou de vidas passadas sentimentos de culpa e que ela não merece ser feliz, ela não merece ser amada, ela não merece ser respeitada. Mesmo que isso esteja num nível extremamente inconsciente, isso aflora nos relacionamentos. E termina essas pessoas se dando muito pouco, se dando migalhas. E ainda se colocando na obrigação de continuar ali como saco de pancada para quitar os seus débitos. E a obsessão, muitos vêm à casa espírita achando que está sendo obsidiado por um espírito, alguém desencarnado. Quando muitas vezes a obsessão acontece dentro de casa, entre pais, entre irmãos, entre tios, entre pai e filho e mãe, entre amigos, entre aspas, né? Porque a partir do momento desse já deixa de ser amigo. Então, a obsessão ocorre de encarnado para encarnado. Então, muitos não enxergam isso. Obsessão entre encarnados. Este tipo de obsessão ocorre entre aqueles que habitam um mundo de provas e expiação. Por exemplo, a Terra, né? No caso do relacionamento abusivo, há uma relação obsessiva de que se julga mais para com aquele que ele julga ser mais frágil ainda. Sempre ele vai se considerar mais forte e oprimir aqueles que ele considera que é frágil. Uma presa fácil.
Não identificamos em nenhuma parte da doutrina espírita a recomendação de que se tem que ficar para toda a encarnação com a pessoa abusiva. Pelo contrário, a doutrina nos traz que, a partir do momento em que não há uma relação saudável com respeito, se pode recorrer à separação. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. É justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Isso não é dito por Eva, isso é dito por Emmanuel no livro psicografado por Chico Xavier. Não que ninguém vai levantar a bandeira e fazer apologia e defesa e campanha para divórcios. Não é isso. Qualquer problema que surgiu no casamento, separe-se. Não é isso. Vamos todo mundo agora se separar. Meu marido está um porra, ou minha mulher é chata demais. Não é isso. Nós estamos falando de relacionamentos patológicos, abusivos. E eu não posso permanecer numa relação dessa alegando que eu estou quitando meus débitos, pagando o meu karma e que é a vontade de Deus. Porque para isso o outro estará contraindo. Conclusão: nenhuma relação, seja ela familiar, de amizade ou amorosa, deve se manter quando uma das partes está sendo violada, mental, físico ou psicologicamente. Devemos ter muito claro dentro de nós esse comportamento que muitas vezes são mascarados de amor e cuidado. Eu só faço isso por amor. Eu só lhe proíbo isso por amor. Eu só não lhe deixo fazer isso por amor. Eu só briguei e gritei com você por amor. É só cuidado, é só zelo. Tem pais que cortam as asas dos filhos, que não deixam seus filhos voarem, porque se sentem donos. São meus filhos, como se fosse propriedade ou ilusão. São filhos hoje, nesta encarnação. Ele veio com a função de educar e não de possuir. Minha mulher, é minha mulher. Se não for minha, não vai ser mais de ninguém. Quem disse que é minha mulher? É esposa ou marido, mas ninguém é de ninguém. Estamos nesta encarnação, naquele papel que podemos vir juntos de novo, sim, por afetos ou desafetos, mas ninguém possui ninguém. Ninguém é dono de mim. Eu sou dona de mim. Eu sou responsável por mim. É preciso ter em mente que, devemos ter muito claro dentro de nós esse comportamento, que muitas vezes são mascarados de amor e cuidado. É preciso ter em mente que Deus não quer o nosso sofrimento. Tudo o que vivenciamos está relacionado ao nosso livre-arbítrio e às escolhas boas ou equivocadas que tivemos ao longo de nossas várias reencarnações. Portanto, conviver em um ambiente violento não é vontade de Deus para seus filhos. Então, aqui volta a rosa. Lembra a rosa do início? Murcha? Pois é. Essa rosa pode ter vida. Essa rosa pode ser resgatada. Essa rosa pode ter colorido, perfume, vigor. Quando ela ganha a liberdade. Quando ela se liberta, inclusive, de si mesma. Quem vai me libertar não é a polícia. Quem vai me libertar não é a justiça dos homens. Quem vai me libertar não é o vizinho. É quando eu deixo de me obsidiar. É quando eu deixo de me desamar. É quando eu resgato a minha autoestima. Dou um novo significado para a minha vida. Se não quero me separar diante de um relacionamento abusivo,
mas o outro vai até onde também eu posso permitir. Então, seja ele homem ou mulher, filhos ou pais, que muitos pais sofrem abuso dos filhos. Não é à toa que também podemos ver de vez em quando notícia de que tal filho matou o pai ou matou a mãe, ou que mãe matou o filho, irmão matando irmão, mulheres sendo mortas na frente dos filhos, mulheres sendo mortas na frente de seus filhos. Aí, se chega alguém no atendimento fraterno, na casa espírita, e traz uma queixa de um relacionamento abusivo, e diz: serei eu pecaminosa, errada, ou estarei rompendo o meu karma, ou minha missão de estar casada com fulano? Nos deixa na encruzilhada, né? Mas eu prometo a vocês, pode quem quiser gostar ou não, eu nunca vou dizer, fique até que a morte os separe. Fique até que ele lhe mate. Porque o casamento é indissolúvel. Jamais direi isso. Porque quem vem procurar ajuda precisa de uma mão estendida e não de uma forca. Não de um chicote, de uma foice para terminar de decepar o pescoço. De empurrar uma mulher para o penhasco, para um abismo. Então, mulheres, sejam aqui presentes, ou virtualmente, homens, resgatem-se, amem-se. Somos rosas. Podemos colorir o mundo, lançar perfume. Não precisamos ser escravas de ninguém. Se uma criança judiada pelos seus pais pode ser retirada, se um trabalhador pode pedir demissão do emprego porque está sendo abusado, se um fiel de igreja tal pode deixar de ir àquele templo porque sofreu abuso do pastor, do padre, ou de quem quer que seja, ou do líder da casa espírita, sei lá. Porque uma mulher não pode dizer, para mim basta, para mim chega. Ela não tem que viver de olho roxo, de costas cortadas, de mãos quebradas, de peitos queimados de ponta de cigarro ou de vela. Deus não quer isso. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Porque enquanto essa mulher estiver se achando que está se iluminando, o seu algoz está se destruindo e se comprometendo por inúmeras encarnações. Ponha o basta nesse momento, nessa relação obsessiva de encarnados para encarnados. Isso é amor. Isso também é amor e caridade. Eu não vou permitir que você me destrua. Eu não vou permitir que você me anule. Eu não vou permitir que você me mate. Eu vou me permitir ser feliz. Eu posso ser feliz. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos florescer e contribuir com a humanidade desta forma. E não como aquela florzinha do início, murcha e sem vida. Muita paz para todos.